Há uns dias pra trás, a Netflix lançou uma nova série que vem dado o que falar, que é 13 Reasons Why, Os 13 Porquês, baseado no livro de Jay Asher e produzido pela Selena Gomez. Essas são as informações que eu sei, tá? A série conta a história de Hannah Baker, uma adolescente de, 17 anos, que cometeu suicídio. E antes de se matar, ela gravou 7 fitas, 13 lados, o último ficou vazio, com 13 motivos pelos quais ela se matou. Na verdade, ela acaba contando uma história sobre bullying, abuso, sobre, acho que até omissão e negligência, enfim, sobre mulheres adolescentes, sobre, enfim, depressão, ansiedade, formas diferentes de ver o mundo, de entender e sentir as coisas. Se você quer saber a história de Hannah Baker, veja a série e leia o livro. Eu recomendo, assim, muito. Não só porque é muito bom, tipo, o enredo é muito bom, é muito bem desenvolvido, questão de interpretação dos atores, a trilha sonora é linda. Enfim, o livro também é muito bem escrito, apesar de ser muito mais rápido do que a série. Acontece em bem menos tempo. Muito menos detalhado também. A série te dá uma visão mais ampla e de outros núcleos de personagens da série também. O livro só fala de Clay Jensen e ele ouvindo as fitas da Hannah. Recomendo por isso, mas não só por isso. Eu recomendo também porque é uma reflexão sobre os seus atos e os atos das outras pessoas. Ao menos pra mim foi assim. Eu vi que eu errei muita coisa na minha vida, com muitas pessoas, eu me arrependo de muita coisa. Eu não fui um porquê porque essas pessoas estão vivas. Acho que bom isso, né? Mas eu poderia ter sido. Então, assim, eu acho que a partir de então eu vou repensar muita coisa, muita atitude, muita forma minha de pensar. E eu revivi muita coisa que aconteceu comigo também. A forma como as pessoas agiram comigo. Eu acho que essas pessoas também deveriam repensar a forma de lidar com as outras pessoas. A minha intenção com esse vídeo é falar um pouquinho sobre o que eu passei para as pessoas entenderem como é preciso falar sobre isso e mudar isso. E não é só falar da boca para fora. Ah, nós temos que falar sobre suicídio, depressão, ansiedade, doenças mentais. Não, a gente precisa realmente tratar isso como um assunto sério. E não como, ela tá se fazendo de coitada. É a revoltadinha. Ela é esquisita. Tipo, não. É muito mais que isso e é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente conscientizar as pessoas sobre isso. E é importante a gente aceitar e amar o próximo. Assim, né? Eu sofri bullying desde a minha infância, desde pequena, porque eu sempre fui gordinha. Eu sempre fui gordinha. Eu não lembro quando isso começou, eu não sei a ordem exata dos fatos, mas eu sei, por exemplo, que quando eu tava no ensino infantil, eu acho, ou no fundamental, enfim, roubaram meu bico de pato. Eram adolescentes mais velhos, eram crianças mais velhas, acho que ensino médio, não tenho certeza. E falaram que se eu não beijasse os pés deles, eles não iam devolver meu bico de pato. Eu também lembro que uma vez juntou todo mundo pra jogar Verdade e Consequência e eu e uma amiga da sala, nós não pudemos jogar, porque eu era gorda, porque ela era negra. Eu sempre fui a gorda, a bola 7, a sereia, metade mulher, metade baleia. Eu era a revoltada, enfim, a esquisita, Blade, Matrix, Free Willy, Moby Dick e todos os apelidos pra gordo que você imaginar. Pode ter certeza, se você tem um deles, já falaram ele pra mim. E por isso eu sempre fui meio excluída, assim, das coisas. E muitas vezes eu me excluía das coisas. E por isso eu comecei a apanhar na escola também, entre a primeira e a segunda série. Eu chegava cada dia em casa com um roxo diferente. Sempre apanhei. Eu lembro até que meu pai uma vez chamou a atenção do cara do escolar, porque eu tava apanhando muito. E aí ele falou que se eu chegasse em casa roxa de novo, ele ia tomar uma medida mais drástica. E daí a gente ia de van, e aí os bancos eram todos voltados pra frente. Aí o primeiro banco ele voltou
pra ficar um de frente pro outro, e atrás assim ficou uma muretinha. Então eu sentava ali pra ficar afastada dos outros. E eu lembro que uma vez a gente tava no semáforo e parou a minha tia do meu lado, a tia Shirley, e eu: "Oi, tia Shirley, tudo bem?" Eu tava na primeira ou na segunda série. E por causa disso eu tomei 3 socos na cabeça. É tipo, mano, crianças são cruéis. E pais, vocês precisam ensinar valores melhores pros seus filhos. Sério? Eu acho que vocês não têm nem noção de que seus filhos fazem isso, porque provavelmente eles têm algum transtorno, algum trauma, alguma coisa que os levam a ser assim com outras crianças. Acho que talvez não seja nem maldade, eu não sei dizer, eu não entendo disso, mas enfim. Eu sei que vocês precisam ensinar valores melhores pros seus filhos e estar mais presente. E isso não quer dizer serem mais corretivos, não quer dizer serem mais brutos com os seus filhos. Não, é serem mais amorosos, mais presentes, mais amigos. Enfim, depois de tanto apanhar na escola, meu pai virou pra mim aquele super clichê: se você apanhar na escola, você apanha em casa. E se alguém levantar a mão pra te bater, você levanta e já dá 10 tapas de uma vez. A partir daí eu comecei a ser uma pessoa muito mais agressiva. E eu comecei a reagir de forma agressiva com as pessoas. E essa se tornou a minha defesa. Eu comecei a bater nas pessoas porque elas me chamavam de gorda. Não que eu devesse ter feito isso. Não deveria ter feito isso. Mas essa foi a minha reação. E a partir daí eu comecei a me tornar cada vez mais fechada, mais bruta, mais grossa, mais deprimida. Depois da invenção da internet e a internet chegar na minha casa e eu entrar pro chat de Harry Potter, eu comecei a ter cada vez menos vida social na vida real. Isso incluía não me relacionar com a minha família, porque pra minha família eu era a ovelha negra. Eu passava valores errados pras minhas primas, eu falava palavrão, eu era grossa, eu era estúpida. Já chegaram a falar que não gostavam de mim, que merda de pessoa eu era. Pera, eu sei disso. Enfim. Sim, gente, eu tô tratando tudo isso com a minha psicóloga, tá? Eu só tô contando pra vocês verem como pequenas atitudes, desde o começo, desde a infância, influenciam na personalidade e na vida de alguém, tá bom? Isso pode ser diferente com outras pessoas, mas comigo, quando eu comecei a ser chamada e a ser tratada como gorda, isso não como uma qualidade, como um defeito, como um fato de exclusão, desde criança, eu passei a me amar cada vez menos e a gostar cada vez menos de mim. As minhas roupas eram largas, o meu cabelo encobria a cara, eu não gostava de falar com ninguém, eu não gostava de sair com ninguém, eu não gostava de dormir na casa das pessoas, eu não tinha amiguinhas, eu não tinha amiguinhos, eu não gostava de relacionar com ninguém, eu não queria saber. Tinha uma brincadeira que eles faziam comigo e que eu comecei a participar dessa brincadeira numa tentativa de me sentir incluída. As pessoas falavam que eu tinha uma doença e que se eu encostasse em outra pessoa, eu tinha passado a minha doença para essa outra pessoa. E aí essa outra pessoa tinha que passar a minha doença para uma outra pessoa. E aí era a vez dessa pessoa, mais ou menos como pega-pega. Só que o fator era a minha doença que eu passava para os outros e aí era transmitida de pessoa para pessoa. E aí eu comecei a brincar disso porque eu queria me sentir incluída. Mas olha que bizarro isso é, né? Quando eu cheguei no ensino médio, no segundo ano eu troquei de escola. E aí, na primeira aula de português, primeiro dia de aula, a professora começou a fazer chamada. E, enfim, como eu já tinha desenvolvido depressão, a minha pré-adolescência inteira, adolescência inteira, eu já era uma pessoa completamente reservada, fechada, eu buscava formas de chamar atenção. E uma delas foi cortar o meu cabelo aqui, me vestir de uma forma diferente. Então nessa escola eu tava de bermuda jeans, daquelas que vêm até o joelho, uma meia social branca, all-star azul, a camisa de uniforme, que era branca, e uma camisa social jeans por cima. E daí a professora começou a fazer chamada, e aí ela parou no meu nome. Ela falou, Renata. Eu falei, presente. Aí ela me olhou. Ela falou, não tá errado, não deveria ser Renato? É menino ou menina? Eu virei pra ela e falei, não, é Renata. É menina. E eu não esqueço disso até hoje. Muitas pessoas me ajudaram a passar por tudo que eu passei. Inclusive a minha mãe. Tenho muitas outras coisas ao longo disso. Não só relacionado à gorda, mas muita gente sempre me julgou e sempre me criticou e sempre me chamou de lésbica. Em um momento da vida que eu nem sabia o que era essa palavra, eu vim descobrir depois,
E daí? E se eu fosse? Isso ia ser pior ainda, porque eu ia me sentir recriminada por algo que eu seria, sabe? As pessoas simplesmente não podiam aceitar caso eu tivesse uma opção sexual diferente da delas. Hoje, eu não tenho. Eu não tive. Eu namoro o Caio, enfim. Mas e se? E se eu fosse? É a mesma coisa com gorda. As pessoas me criticavam por algo que eu era. Que eu sou gordinha e eu era muito obesa. E isso foi visto como defeito durante toda a minha vida, até hoje. Isso gerou um autopreconceito muito forte em mim. Muito forte. Eu cheguei a achar que por ser gorda eu não tinha direito de ser feliz, eu não tinha direito de ser bem-sucedida, eu não tinha direito de fazer as coisas que eu gosto, eu não tinha direito de ter namorado, eu não tinha direito de ter amigos, eu não tinha direito de sair de casa, eu não tinha direito de me relacionar com ninguém. Eu achava que eu não poderia me sobressair no trabalho, que eu não poderia abrir a boca no trabalho. E quando surgiu a oportunidade de eu emagrecer, eu também tive medo e de primeira eu recusei. Por quê? Porque se eu emagrecesse, as minhas desculpas acabariam, né? Eu teria que me relacionar com as pessoas. Eu teria que me esforçar, que sobressair, e eu poderia ser feliz. E isso causou um medo em mim, assim, tremendo. Até eu aceitar, entender e decidir fazer a cirurgia bariátrica, demorou. E demorou mais 1 ano até eu fazer. Foi um processo de entendimento do que eu ia passar, pelo que eu ia passar. E depois que eu fiz, que eu comecei a emagrecer, eu pensei que eu nunca mais fosse sentir a tristeza que eu sentia. Nem o desespero, nem a ansiedade, nem a angústia. E desde o meio do ano passado, eu tenho passado por isso outra vez. E eu tenho pessoas que me ajudam, tenho pessoas que me apoiam. Todos os dias eu agradeço por essas pessoas na minha vida. Porque eu não sei o que seria de mim se não fosse elas. Hoje eu faço terapia, eu pedi ajuda, eu faço acompanhamento e eu tento ser todos os dias uma pessoa melhor pra mim. E vocês não sabem o quanto foi difícil entender isso, que eu tenho que ser uma pessoa melhor pra mim. Porque as pessoas falam mesmo, elas julgam mesmo. E elas vão julgar esse vídeo. Ela tá se fazendo de coitadinha. Mas ela tá, né, dramatizando. Que as pessoas falam e elas julgam e elas criticam. A minha conclusão é que tanto eu quanto vocês precisam mudar. A gente precisa ser mais aberto e mais amável com as outras pessoas e não julgar a dor do outro. Mas essa doença não existe, é só uma questão de pensar positivo. Comer desse jeito é só uma questão de autocontrole, você só tem que ter disciplina e não comer. Pare de roer suas unhas, elas vão ficar muito mais bonitas. É muito simples não roer as unhas, é só você não botar na boca. Nossa, como você é uma pessoa indisciplinada, como você fala as coisas, como você não sabe se portar, como você não sabe ser uma pessoa adequada socialmente. Sim, eu sou inadequada. Eu acho melhor a gente terminar por aqui. Fica a reflexão de tudo que eu passei, de tudo que fizeram comigo e do que eu fiz comigo. Mas fica aí a reflexão de que não é só pensar positivo, não é só falar, opa, vou mudar, quero mudar, mudei, yeah! E que sim, as pessoas fazem coisas pra chamar atenção, e talvez elas queiram chamar atenção porque é a forma delas de falar que tem alguma coisa errado, talvez elas não consigam se expressar, ou talvez elas tenham medo de se expressar, ou talvez elas nem tentem chamar atenção, porque caso ela chame atenção, você vai julgar. Você vai falar que é frescura, que tá aparecendo e fazendo drama. Então, antes de julgar alguém assim, ou falar isso pra alguém, ou de alguém, tente ver pelo que o outro tá passando, tente entender e tente ajudar. E se você tá passando por uma situação difícil, tá passando, que não seja depressão, que não seja ansiedade, que não seja diagnosticado, independente. Se você tá passando por um momento difícil, saiba que existem pessoas ao seu redor que podem te ajudar e que vão te ajudar. Nem todo mundo é ruim no mundo, nem todo mundo é cruel e nem todo mundo só julga. Procure ajuda. Saibam que existem pessoas que vão te ajudar. E se você acredita que não pode confiar em ninguém ao seu redor, existem grupos de apoio e de ajuda. Eu vou deixar aqui na descrição os contatos do CVV, que é um grupo de apoio à depressão, ansiedade, suicídio e outros transtornos no Brasil. Saiba que você não está sozinho. Então, se você que tá aí
quiser conversar, precisar de ajuda, tiver medo de falar com outras pessoas que não entendem pelo que você está passando, você pode vir falar comigo. Eu posso tentar te ajudar, ou eu posso apenas te ouvir e falar palavras boas pra você. Em setembro, foi setembro, né? É Setembro Amarelo, que é o mês em apoio às pessoas com depressão e ansiedade. E o ano passado eu vi isso muito intensamente nas redes sociais. Então, que esse apoio exista ao longo de todo o ano. Tente entender o próximo, tente amar o próximo. As pessoas são gays, lésbicas, gordas, magras, altas, baixas, elas têm defeitos, elas têm deficiência, elas têm problemas mentais, elas têm problemas pessoais, elas têm doenças físicas. As pessoas são de vários tipos de cor de pele, de vários tipos de cabelo. As pessoas são diferentes e são únicas em suas diferenças, e nada disso é motivo para denegrir alguém, para rebaixar alguém. Na verdade, isso são só qualidades que engrandecem alguém. É isso. Eu espero que vocês não estejam me julgando de coitadinha e dramática, por favor. Mas se você estiver fazendo isso, quem sou eu para falar alguma coisa, não é mesmo? E curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e, mais que isso, não julguem e ajudem quem precisa.